TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate deste dia 23 de julho. E nesta edição, a Prefeitura de Petrópolis detalha projeto de mais de 96 milhões de reais para reduzir alagamentos na cidade. Festival do Chocolate de Petrópolis começou nesta quarta-feira. Contrato emergencial para videomonitoramento é oficializado em Petrópolis por mais de R$ 1 milhão. E o diálogo com o objetivo de destacar o Centro Espírita, que realiza uma assembleia para a preservação da Umbanda em Petrópolis. Olá, boa tarde para você que nos assiste. Eu sou o Hugo Petersen e começamos agora mais uma edição do Correio Petropolitano Debate nesta quinta-feira. Olha só, gente, eu já adianto para vocês que hoje nós começamos com uma notícia muito triste, muito complicada e principalmente indignante. Depois de mais de um mês de internação em estado grave, o gato Loki não resistiu às complicações provocadas pelas queimaduras e infelizmente morreu nesta terça-feira. Segundo a tutora, o gato foi colocado dentro de uma churrasqueira improvisada no bairro Gulf, aqui na Cidade Imperial. O gato Loki, que havia sido vítima de um caso de extrema crueldade em Petrópolis, morreu após permanecer por mais de um mês internado. A informação foi divulgada pela tutora do animal nas redes sociais. Segundo o relato publicado pela dona de Loki, o gato teria sido atraído com comida por um grupo de pessoas até uma churrasqueira improvisada. Em seguida, os suspeitos teriam colocado o animal dentro da estrutura, provocando queimaduras graves por todo o corpo. Mesmo gravemente ferido, Loki conseguiu retornar para casa. Ao perceberem o estado do animal, os tutores buscaram atendimento veterinário imediato e desde então ele permaneceu internado passando por tratamento intensivo, mas não resistiu aos ferimentos. Vale lembrar que pela legislação brasileira, crimes de maus-tratos contra cães e gatos são considerados crime, com pena que pode chegar até 5 anos de reclusão, além de multa. Gabriel Toledo, para a TV Correio da Manhã. Muito obrigado pelas informações, Toledo. E ainda sobre essa reportagem, a Polícia Civil informou que as diligências seguem em andamento na 105ª Delegacia de Polícia lá no Retiro, ou seja, continuam investigando este caso e precisa ser investigado mesmo, uma situação inacreditável, indignante e que quem fez isso precisa pagar. Não é uma situação que não pode passar em branco. E agora, trocando de assunto, gente, quem depende do transporte público aqui em Petrópolis tem enfrentado dificuldades para chegar ao trabalho, à escola e aos compromissos do dia a dia. Moradores de bairros como Alberto de Oliveira, Jardim Salvador e Roseral reclamam da demora, da redução na oferta de viagens e dos ônibus que quebram durante o expediente com frequência. No bairro Alberto de Oliveira, que é atendido pela linha Cidade Real, a principal reclamação é o grande intervalo entre as viagens. Já no Jardim Salvador e no Roseiral, onde operam linhas da Turp, os passageiros afirmam que a demora na chegada dos coletivos é frequente e que problemas mecânicos também têm prejudicado o serviço. Ele só promete que vai melhorar, aumenta a passagem. Não melhora nada, não piora. melhora. Os ônibus tudo quebrado. Muitos passageiros relatam que precisam sair cada vez mais cedo de casa para evitar atrasos. A incerteza sobre a chegada dos ônibus tem impactado a rotina de trabalhadores, estudantes e de quem depende do transporte público todos os dias. Nas ruas, os usuários cobram mais regularidade no cumprimento dos horários e das viagens, assim como melhorias na frota para garantir um serviço mais eficiente e seguro. Vocês já estão aqui agora esperando há quanto tempo? Já está um tempão, tá? Já tem o quê? Já tem umas meia hora. E ele está marcado para que horas para chegar aqui o ônibus? Ó, depende da vontade deles. Na hora que chegar a gente vai. Enquanto os passageiros cobram melhorias no transporte público, uma lei promulgada pela Câmara Municipal determina a presença obrigatória de cobradores ou auxiliares de viagem nas linhas 100, 300, 600 e 700, consideradas as principais do sistema.
A medida tem como objetivo agilizar o embarque e o desembarque dos passageiros, oferecer atendimento prioritário e dar mais apoio à operação dos coletivos. As empresas terão 90 dias para se adequarem às novas exigências. E agora, trocando de assunto mais uma vez, o Festival de Chocolate de Petrópolis começou nesta quarta-feira, dia 22, lá no Palácio de Cristal. O evento reúne gastronomia, música e arte, e principalmente muita cultura em uma programação gratuita aqui na cidade imperial. O Festival do Chocolate acontece em meio à alta temporada de inverno. Ao longo de 10 dias, o público poderá experimentar chocolates e doces de diferentes produtores, acompanhar shows e participar de oficinas. O evento começou nesta quarta-feira, dia 22, e vai até 26 de julho. Além disso, a festa retoma no dia 29 de julho e termina em 2 de agosto. O Festival de Chocolate ele já faz parte do calendário oficial de eventos da cidade. É o 3º ano, a gente tem muita alegria de estar, né, promovendo esse evento para a nossa cidade, logo depois de um grande evento como a Bauerfest. Com diferentes tipos de chocolates, a programação também reúne alternativas salgadas, além de cervejas e outros produtos. Entre as atrações está o espetáculo Dom Cacau e a Fábrica de Sonhos, e a produção do artista Léo Vilela, com uma escultura de mais de 100 quilos de chocolate. Hoje o evento ele conta com 20 bandas locais. A gente também tem o Estúdio DNA, que vai fazer uma apresentação voltada para as crianças, com oficina sensorial para pessoas com deficiência, para que as crianças possam acessar e interagir com esse artista antes das apresentações. Isso é muito importante para a gente, o tema de acessibilidade. A produtora do evento, Gabriele Rosendo, também destacou a importância do Festival do Chocolate acontecer no inverno. E a gente está numa temporada de férias, pensando também em todos os públicos, né, envolvendo as crianças, as famílias, os namorados. Então, eu acho que o chocolate ele abrange todos esses públicos, e isso, para a gente, quando a ideia do evento surgiu, a gente já imaginava que esse casamento seria perfeito. De acordo com Gabriele, a importância econômica vai além da consumação dentro do evento. A gente tem que imaginar que as pessoas pegam Uber, usam hotel, transporte num modo geral, vêm para a cidade, gastam na cidade, conhecem também outros pontos da cidade, pontos turísticos. Com entrada gratuita, o evento reúne gastronomia, cultura, música e entretenimento no Palácio de Cristal, em Petrópolis. Na quarta e na quinta ele começa às 4 da tarde, sexta, sábado e domingo às 10 e vai até meia-noite. A gente convida todo mundo para participar com a gente. E vamos agora para o nosso quadro Correio Político. Olha só, gente, empresários de Petrópolis participaram nesta quarta-feira de um encontro promovido pela Câmara de Dirigentes Lojistas para conhecer os detalhes do projeto de macrodrenagem da bacia do rio Quitandinha. Durante a apresentação, o subsecretário municipal de obras, Maurício Veiga, explicou o cronograma previsto para a execução das intervenções e os próximos passos do processo de licitação. A Câmara de Dirigentes Lojistas de Petrópolis, a CDL, promoveu nesta quarta-feira um encontro com empresários da cidade para apresentar o projeto de macrodrenagem da bacia do rio Quitandinha. Durante o evento, o secretário municipal de obras, Maurício Veiga, detalhou os aspectos técnicos da iniciativa, que tem um investimento previsto de R$ 96.200.000 por meio do PAC Seleções. O projeto prevê a construção de 7 piscinões para retenção temporária da água da chuva, com o objetivo de reduzir o impacto das cheias e minimizar os alagamentos registrados historicamente na região da bacia do rio Quitandinha. A gente está aí caminhando para que a gente possa aí resolver um problema histórico da cidade. A gente tem a expectativa de melhorar muito aquela questão ali, quiçá resolver, uma vez por todas, essa enchente na bacia do Quitandinha. São 7 caixas de retardo. Caixas de retardo são grandes piscinões para fazer o acúmulo de água. Esses piscinões vão comportar 68 milhões de litros. Tá? Além disso, vai ser revista, refeita
revisada a galeria da Olavo Bilac, que é um lugar que a gente tem problemas de alagamento sérios. Isso vai trazer transtorno para a comunidade, a gente não vai sair fazendo a obra sem discutir isso com a comunidade, a gente tem um trabalho técnico-social que vai conversar com a comunidade. Isso que eu estou fazendo aqui hoje, junto com o prefeito, já é visando isso. Além das características da obra, também foram apresentados para os empresários o cronograma previsto para a execução dos serviços e o andamento do processo licitatório que já está em tramitação. A licitação está marcada para o dia 22/9, esse processo licitatório leva de 90 a 120 dias, a partir disso é feito o contrato e aí a empresa começa a fazer o projeto executivo. Vamos usar o verão para fazer o projeto executivo e no final do verão começa a obra. O secretário de Obras e o prefeito de Petrópolis, Ingo Rames, destacaram que as intervenções podem causar problemas no trânsito. Se a gente tentar fazer a obra da Olavo Bilac junto com a da Coronel Veiga, quem mora no Quitandinha ou quem quer sair de Petrópolis pelo Quitandinha faz como? Então isso vai ter que ser discutido. A gente vai fazer uma e deixar, vamos dizer, estamos fazendo a Olavo Bilac, estamos fazendo a caixa de retardo na General Rondon, temos que deixar um caminho, isso vai ser discutido com o CEPETRANS, com a comunidade. Basicamente essa é uma das dificuldades que pode ter. A população vai ter paciência com certeza, porque isso é uma obra guardada há muito tempo, então naturalmente a obra requer um transtorno de trânsito, de via pública, a gente tem que organizar isso direitinho, mas a gente tem vias alternativas também para facilitar a vida do cidadão, então a gente consegue organizar o trânsito dessa maneira, mas é uma obra que vai trazer muito benefício, então a gente tem que destacar o benefício que vai trazer a obra, não criticar, pelo contrário, tem que só falar do que a obra vai trazer de benefício. Então vai ter um transtorno no trânsito? Vai ter naturalmente, mas a gente sabe que isso é por um bom objetivo, para que a gente possa ter a obra concluída com mais rapidez e que tenha aí essa resolução do problema. Segundo a Secretaria de Obras, o projeto faz parte das ações estruturantes voltadas para a prevenção de enchentes e ao aumento da capacidade de drenagem urbana, que busca reduzir os riscos causados por eventos de chuvas intensas em uma das áreas mais afetadas do município. Essa obra vai ser licitada agora no dia 22 de setembro. A empresa tem um período para fazer o projeto executivo. É óbvio que não dá para começar uma obra desse porte durante o verão, porque a gente colocaria a população em risco, até os trabalhadores em risco. Quer dizer, a perspectiva é que essa obra comece em abril do ano que vem. E a gente pretende concluir essa obra em 2 anos. E a Prefeitura de Petrópolis oficializou a contratação emergencial da empresa Safety Tecnologia em Segurança para implantar e operar um novo sistema de videomonitoramento da cidade. O contrato, publicado no Diário Oficial, prevê um investimento de aproximadamente R$1,5 milhão e vai ter vigência de 12 meses. A contratação emergencial das câmeras de monitoramento representa um avanço na retomada do serviço, que está interrompido desde o fim do contrato anterior e é alvo de uma ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. No início de julho, o órgão voltou a cobrar da Justiça que obrigasse o município a restabelecer o sistema em até 60 dias, alegando que a administração já tinha conhecimento desde 2025 da necessidade de substituir o contrato, mas não adotou providências em tempo hábil. Segundo o extrato do contrato, firmado no dia 15 de julho, a empresa vai ser responsável pela locação e disponibilização em regime de empreitada por preço global, ou seja, por um valor fixo e total, além de uma solução integrada de videomonitoramento urbano para Petrópolis. O serviço vai ter uma duração de 12 meses e vai ser custeado pela Secretaria de Serviços, Segurança e Ordem Pública. A contratação emergencial ocorre após um processo administrativo aberto para recompor temporariamente o sistema enquanto a Prefeitura conduz a licitação definitiva. O termo de referência prevê a implantação de 67 pontos de monitoramento com 115 câmeras convencionais, 8 equipamentos para leitura automática de placas, 4 câmeras com reconhecimento facial, além da instalação de uma central de monitoramento, servidores, softwares e manutenção durante todo o período contratual. O documento também estabelece que o prazo máximo para o sistema entrar em operação plena é de 60 dias, contados a partir da emissão da ordem de serviço, o que vai permitir a ativação gradual de pontos considerados prioritários. Ainda neste mês, o MPRJ contestou a justificativa da Prefeitura para a interrupção do serviço. Na ocasião, o Ministério Público afirmou que os documentos administrativos indicavam que o município sabia, desde novembro de 2025, que o sistema de aproximadamente 90 câmeras estava defasado e próximo do colapso, mas não realizou o planejamento necessário para evitar a paralisação.
Na época, a prefeitura informou que os procedimentos para a contratação estavam em andamento e que trabalhava para retomar o monitoramento o mais rápido possível. Ainda sobre essa reportagem, a Secretaria de Segurança, Serviços e Ordem Pública informou por meio de nota que vem trabalhando no processo licitatório da nova central de monitoramento, com uma estrutura mais moderna e integrada, abrangendo mais pontos da cidade e com câmeras mais tecnológicas. Além disso, o Executivo informou que um contrato emergencial já foi firmado para que a operação seja retomada no menor tempo, enquanto o processo licitatório é realizado. Mesmo de forma emergencial, a Prefeitura informou que o sistema contratado é mais moderno que o antigo e terá mais câmeras que estão no processo de instalação, assim como a montagem da central, que ficará na Secretaria. E olha só, gente, agora trocando de assunto para a gente poder finalizar o nosso Correio Político de hoje. Em manifestação apresentada à Justiça Federal, o Ministério Público Federal pediu a complementação do laudo pericial, que servirá de base para calcular as indenizações das famílias atingidas pelo afundamento do solo na comunidade do Contorno, em Petrópolis, no ano de 2017. O objetivo, segundo o Ministério Público Federal, é garantir que as avaliações dos imóveis sejam equivalentes às condições existentes à época do desastre e não o estado de deteriorização provocado ao longo dos anos. Na manifestação, o Ministério Público Federal esclarece que não pretende substituir a metodologia adotada pela perícia judicial. O pedido é para que o trabalho seja complementado, com informações produzidas mais próximas da data da tragédia, como laudos de vistorias cautelares, fotografias, registros técnicos e avaliações extrajudiciais realizadas pela própria Concer, antiga concessionária responsável pela rodovia. O objetivo, segundo o MPF, é garantir que a avaliação dos imóveis reflita as condições existentes na época do desastre e não a situação atual dos imóveis, após anos de abandono involuntário em razão da interdição determinada pela Defesa Civil. Quase uma década após a abertura da cratera às margens da BR-040, que destruiu muitas casas e mudou a vida de dezenas de famílias na comunidade do Contorno, a tragédia, ocorrida em novembro de 2017, continua produzindo consequências. Muitas residências permanecem interditadas. Moradores ainda aguardam indenizações e o processo judicial segue discutindo quanto vale hoje o patrimônio perdido. Segundo o procurador da República, Charles Estevan da Mota Pessoa, a perícia judicial foi realizada apenas em setembro de 2024, quase 7 anos após o rompimento do terreno. Nesse período, muitos imóveis permaneceram fechados e sem manutenção, circunstância que pode ter reduzido artificialmente seus valores de mercado. Durante a audiência realizada em fevereiro deste ano, a perita judicial afirmou que esses documentos podem ser incorporados ao estudo, desde que haja autorização do juízo, permitindo aperfeiçoar os parâmetros utilizados para calcular as indenizações, sem alterar o método técnico empregado. Para o MPF, a utilização desse conjunto de informações permitirá reproduzir com maior fidelidade as características dos imóveis na época do desastre, evitando que os efeitos do abandono involuntário sejam transferidos para as vítimas. Segundo o MPF, 8 imóveis receberam na perícia judicial valores inferiores aos atribuídos pela Concer em 2018, antes mesmo da atualização monetária. Com a correção de valores, praticamente todas as perícias judiciais ficam abaixo das estimativas iniciais. E ainda sobre essa reportagem, diante da situação, o MPF pede que a Justiça determine a complementação dos laudos periciais. A orientação é que sejam consideradas as metragens apontadas nas avaliações extrajudiciais da Concer, as áreas dos terrenos e, principalmente, o estado de conservação dos imóveis com base na documentação produzida logo após o desastre. A TV Correio da Manhã procurou a Concer, porém, até o fechamento desta edição, não obtivemos retorno. Olha só, gente, com essas informações, nós encerramos a parte petropolitana do programa de hoje e vamos agora para um rápido intervalo. Mas fique por aqui, porque ainda temos Correio Político para falar da questão eleitoral no nosso segundo bloco. Vamos agora para o rápido intervalo. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou
e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens a Mais conta com professores especializados que abordam o inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. Você já pensou sobre o que é ser petropolitano? Ser petropolitano é viver a história e viver na história. É tratar Dom Pedro II e a Princesa Isabel como vizinhos. Ter uma natureza incomparável e ter um ar serrano que os turistas adoram. É também, às vezes, ter todas as estações do ano em um só dia. Ser petropolitano é se emocionar com os corais e marchar com as bandas marciais. É enfrentar o trânsito na subida da serra e reclamar do pedágio. É comemorar os gols e, às vezes, sofrer pelo serrano. Ser petropolitano é ser resiliente, ser solidário. Ser petropolitano é amar esta cidade imperial, na qual nascemos ou escolhemos para viver. Correio Petropolitano. O jornal que tem no seu nome o orgulho de ser petropolitano. Todos os dias em uma banca perto de você. Estamos de volta e vamos agora para uma notícia muito importante. As eleições gerais de 2026 vão contar com o maior número de eleitores e eleitoras com deficiência aptos a votar. Dados do Tribunal Superior Eleitoral registraram um crescimento de 42,5% em relação à última eleição de 2022, e um número total próximo dos 2 milhões de indivíduos. Dados do Tribunal Superior Eleitoral revelam que 1.963.551 pessoas têm algum tipo de deficiência e estarão aptas a votar nas eleições gerais de 2026. O número representa um crescimento de 42,5% em relação a 2022, quando esse número era de 1.377.787 pessoas.
Os tipos de deficiência incluem pessoas com dificuldade de locomoção, deficiência visual, deficiência auditiva, física, intelectual ou outras condições que demandem adaptações no local de votação. Entre os eleitores com deficiência aptos a votar nas eleições de 2026, 45,46% do total se enquadram na categoria Outros, de acordo com dados do tribunal. Aproximadamente 617 mil pessoas declararam ter deficiência de locomoção, 319 mil têm deficiência visual e mais de 182 mil têm deficiência auditiva. Além disso, mais de 64 mil pessoas com deficiência informaram ter dificuldade para o exercício do voto. Para acompanhar esse aumento, a Justiça Eleitoral ampliou a estrutura destinada a garantir o exercício do voto com autonomia e segurança. O número de sessões eleitorais principais com acessibilidade passou de 156.296 em 2022 para 223.587 neste ano, um crescimento de 43%. Quem necessita de um local de votação adaptado pode solicitar a transferência para uma sessão eleitoral acessível, instalada em locais com rampas, elevadores e trajetos livres de obstáculos físicos, por exemplo. Para isso, é necessário atualizar o cadastro junto à Justiça Eleitoral, informando a condição de deficiência ou mobilidade reduzida. O pedido pode ser feito pelos canais oficiais da Justiça Eleitoral ou presencialmente no cartório eleitoral. O TSE destaca que o prazo para solicitar a transferência de uma sessão termina no dia 20 de agosto. E a Presidência da República autorizou o emprego das Forças Armadas durante as eleições gerais de 2026. A atuação dos militares será definida pelo Tribunal Superior Eleitoral, TSE, e terá como objetivo garantir a votação, a apuração dos votos e o apoio logístico ao processo eleitoral. O decreto número 13.073 foi publicado no Diário Oficial da União e autoriza o emprego das Forças Armadas para garantir a votação e a apuração, além de prestar apoio logístico durante as eleições de 2026. De acordo com o texto, as localidades e o período de atuação dos militares serão definidos conforme as requisições do Tribunal Superior Eleitoral. Caberá ao TSE avaliar a necessidade do apoio e indicar onde as Forças Armadas deverão atuar. A autorização tem como base o artigo 84 da Constituição Federal, a Lei Complementar número 97 de 1999, que trata da organização, do preparo e do emprego das Forças Armadas, e o Código Eleitoral. A participação das Forças Armadas nas eleições não é automática em todo o país. O apoio ocorre somente quando é solicitado pela Justiça Eleitoral e costuma ser direcionado a regiões consideradas estratégicas ou de difícil acesso, onde os militares auxiliam no transporte de urnas eletrônicas, equipamentos, servidores da Justiça Eleitoral e na garantia da votação e da apuração. O primeiro turno das eleições gerais está marcado para o dia 4 de outubro, quando os eleitores vão escolher o presidente da República, governadores, senadores, deputados federais e deputados estaduais ou distritais. Havendo necessidade, o segundo turno será realizado no dia 25 de outubro. E vamos agora para a nossa previsão do tempo para sexta-feira. Olá, e vamos com a previsão do tempo para o sextou nas cidades da nossa região de cobertura. E depois de uma semana inteira de tempo firme e sem chuva, a sexta-feira marca uma mudança nas condições do tempo em toda a nossa região. A chegada de uma frente fria pelo estado do Rio de Janeiro aumenta a nebulosidade e volta a favorecer a ocorrência de chuva, principalmente entre a tarde e a noite. Além disso, as temperaturas caem um pouco em relação aos últimos dias, deixando o clima mais ameno. Mas agora vamos para a nossa previsão detalhada das cidades da nossa região de cobertura. Em Nova Friburgo, a sexta-feira começa com sol e aumento de nuvens pela manhã. À tarde e à noite, há previsão de pancadas de chuva e os termômetros variam entre a mínima de 12 e máxima de 21 graus.
Em Teresópolis, o dia será de sol com muitas nuvens. A partir da tarde, há previsão de pancadas de chuva, que continuam também durante o período da noite, e as temperaturas variam entre a mínima de 13 e máxima de 21 graus. Aqui em Petrópolis, o tempo no sextou também muda. A sexta-feira terá sol com muitas nuvens, mas a chuva volta a aparecer em forma de pancadas entre a tarde e a noite. Os termômetros na cidade imperial variam entre a mínima de 13 e máxima de 20 graus. E agora mudando de região, indo para o centro-sul do estado, por lá a previsão também está parecida com as cidades da região serrana. A diferença é que por lá os termômetros ainda vão estar mais altos. Em Paraíba do Sul, o dia será de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. À noite, a previsão é de chuva forte e as temperaturas variam entre a mínima de 16 e máxima de 25 graus. E para finalizar a nossa previsão no tempo, em 3 dias, a sexta-feira terá sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. À noite, também há previsão de pancadas de chuva e os termômetros variam entre a mínima de 17 e máxima de 26 graus. Ou seja, gente, o sextou em todas as cidades da nossa área de cobertura vai ter chuva e diminuição das temperaturas. E essa foi a previsão no tempo para sexta-feira. E olha só, gente, as hepatites virais costumam evoluir de forma silenciosa e muitas vezes só são descobertas quando já comprometeram o fígado. Para reforçar a prevenção e ampliar o diagnóstico precoce, a Secretaria de Estado de Saúde promoveu uma programação especial durante o Julho Amarelo, com testes rápidos, vacinação, orientações e exames gratuitos. O Julho Amarelo tem como função divulgar as informações ao público geral sobre a prevenção e o diagnóstico das hepatites virais B e C, que são aquelas que são transmitidas por sangue e por sexo desprotegido. São doenças que não apresentam os sintomas que a maioria da população conhece, como olhos amarelos, urina escura, mal-estar. As hepatites virais representam um importante problema de saúde pública. Na maioria das vezes, as doenças não apresentam sintomas, o que faz com que muitas pessoas convivam com o vírus sem saber. Sem um diagnóstico precoce, a infecção pode evoluir durante anos e provocar complicações como fibrose, cirrose, câncer de fígado e até a necessidade de transplante. Para conscientizar a população sobre a importância da prevenção e do diagnóstico, a Secretaria de Estado de Saúde realizou uma programação especial durante o Julho Amarelo no Instituto de Assistência aos Servidores do Estado, no Maracanã. Estamos fazendo testagem lá na entrada do ambulatório, exatamente para as pessoas conhecerem como é fácil você ter, não queremos ter diagnóstico, mas se tiver, que seja feito logo antes que apareçam doenças graves como a cirrose e o câncer. No encerramento da programação, pacientes previamente agendados pelo Sistema Estadual de Regulação participaram de um mutirão de elastografia hepática, exame que avalia a elasticidade e a rigidez do fígado. Na ocasião, 52 pessoas foram atendidas. Uma delas foi Aldineia Oliveira, de 56 anos. Ela acompanha há anos um quadro de esteatose hepática, conhecida como gordura no fígado, e saiu do exame com uma boa notícia: a redução do nível de gordura no órgão. Ela me pediu por conta de gordura no fígado. Diminuiu bastante, graças a Deus, e acredito que diminuirá mais por conta do emagrecimento. E tratar mais, comer menos gordura e continuar o tratamento. Ele também quantifica a gordura no fígado, que é um outro grande mal atualmente no mundo, que é a doença gordurosa no fígado, que junto com a hepatite agrava a evolução da doença. O exame é rápido, indolor e ajuda a identificar alterações no fígado antes que elas evoluam para doenças mais graves. Mas, segundo especialistas, tão importante quanto realizar esse acompanhamento é fazer a testagem, já que as hepatites costumam permanecer sem sintomas por muito tempo.
O método de elastografia hepática é muito importante para exatamente saber quem está progredindo para a cirrose e poder fazer um acompanhamento mais de perto, para detectar um possível câncer de fígado antes de que ele se torne incurável. Os vírus das hepatites B, C e D geralmente causam infecções crônicas. Quando os sintomas aparecem, podem incluir cansaço, febre, mal-estar, tontura, enjoo, vômitos, dores abdominais, além da pele e dos olhos amarelados, urina escura e fezes claras. Isso é muito próprio das hepatites agudas, como a hepatite A, que é de transmissão, diferentemente da B e C, que é oral fecal, quer dizer, água e alimentos e mãos contaminadas. A vacinação contra a hepatite B está disponível gratuitamente nas unidades básicas de saúde para crianças e também para pessoas que ainda não receberam a imunização prevista no Calendário Nacional de Imunização. Além da vacina, a recomendação dos especialistas é que toda pessoa faça o teste pelo menos uma vez na vida para verificar se já teve contato com o vírus. A hepatite B tem prevenção por vacina. A gente também está divulgando que a vacina é oferecida no SUS gratuitamente para qualquer idade. A campanha Julho Amarelo reforça que a informação, a vacinação e o diagnóstico precoce continuam sendo as principais ferramentas para reduzir os casos de hepatites virais e evitar complicações que podem comprometer a saúde do fígado e a qualidade de vida dos pacientes. E com essas informações, nós encerramos a parte de notícias do programa de hoje. Vamos agora para um rápido intervalo e depois a nossa entrevista ao vivo. O grupo de jornais que mais cresceu no Brasil apostou na força do impresso e no jornalismo direito. Em setembro de 2025, o Grupo Correio da Manhã completa 6 anos de uma trajetória marcada por coragem, compromisso e credibilidade. Resgatamos a história do jornal mais importante do Brasil no século XX e hoje somos protagonistas da nossa história no século XXI. Acreditamos na responsabilidade de colocar a informação correta no papel. Enquanto o mundo digital muda a cada segundo, o jornal impresso permanece como referência de verdade e confiabilidade. Contamos com 4 parques gráficos próprios, no Grande Rio, em Volta Redonda, no Núcleo Bandeirante e em Areal. Em Brasília, equipados com 8 rotativas de alta tecnologia que produzem todos os nossos jornais em cores. São 5 jornais diários. Correio da Manhã, Estado do Rio, Correio da Manhã Nacional, Correio Sul-Fluminense, Correio Petropolitano, Correio da Manhã Distrito Federal. E o grupo vai além. Abriga o tradicional Jornal da Barra, com 35 anos de história, a lendária revista O Cruzeiro e o Jornal de Turismo, publicado há 59 anos. Na área eletrônica, temos a TVC, TV Correio da Manhã, no ar há 24 anos pelo canal 16 de Petrópolis, com estúdios também no Rio de Janeiro e em Brasília. Crescemos com uma missão clara: levar ao leitor uma informação verdadeira. É o jornalismo direto e direito, um jornal que respeita a política e é respeitado pelos políticos. Nossas páginas e plataformas reúnem um time de jornalistas e colunistas de peso: Fernando Molica, Rodolfo Lago, Thales Faria, Cláudio Magnavita, Ricardo Cravo Albim, Rui Castro, Alexandre Garcia, Aristóteles Drummond, entre outros nomes que ajudam a construir a credibilidade da nossa marca. São 4 redações integradas e um conteúdo cada vez mais ampliado no meio digital. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação,
diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, Wolf Fit, Step Fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Sem você, o jornal não funciona. Você viu um problema no seu bairro? Uma rua em condições de abandono, um acidente ou até um vazamento de água? Filme, fotografe ou escreva. A sua denúncia pode virar reportagem na TV. E quando você denuncia, a gente vai até você. Estamos aqui para cobrar respostas das autoridades. Porque cada voz conta e faz diferença. Queremos mostrar o que afeta o seu dia a dia. Nos ajude a mostrar a realidade de onde você vive. Denuncie pelo WhatsApp DDD 24 99248 3167. TV Correio da Manhã. Jornalismo por você e com você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, Wolf Fit, Step Fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Estamos de volta com o Correio Petropolitano Debate e dessa vez já estamos aqui ao vivo com Rafael Esteves e também com Luiz Fernando, que vieram conversar um pouco com a gente sobre cultura, falar sobre cultura religiosa e, é claro, as raízes do nosso Brasil. Tudo bem, gente? Sejam bem-vindos ao programa, sejam bem-vindos ao Correio Petropolitano Debate. Boa tarde. Boa tarde, Hugo. Boa tarde a todos e todas. Tudo bem, gente? Para a gente poder começar, antes da gente entrar de fato no nosso tema, vou pedir que vocês dois se apresentem para o nosso público. Pode ser, professor Pinheiro. Eu sou o Pai Fernando, sou dirigente do terreiro Centro Espírita Sul e Luz, situado né, na Rua Brigadeiro Castrioto, 2674, Barra Esperança, né, antiga provisória. E eu sou Rafael de Oxóssi, eu sou pai pequeno do Seusco Petrópolis, sou um dos coordenadores do coletivo do Povo do Santo, né? E também sou o idealizador do projeto Raízes Fortes. Perfeito. A gente até vai falar bastante justamente sobre o projeto, mas antes eu acho importante a gente apresentar um pouco justamente sobre a cultura, falar um pouco justamente sobre essas raízes da religião Umbanda aqui na nossa cidade e, é claro, no terreiro de vocês. Pode falar da raiz. Pode falar. Então, nós estamos aqui hoje, a gente é muito julgado, né, digamos assim. A gente não tem, assim, o nosso lugar no espaço Petrópolis, né, que a gente fala. Ou nível Brasil, né? A gente não tem o nosso lugarzinho ali. A gente está brigando diariamente por um espaço que é nosso. A gente está levando a nossa espiritualidade, a nossa cultura
né, as nossas raízes para dentro da cabeça de cada pessoa. E é difícil, isso é uma coisa muito difícil, da gente colocar na cabeça deles que nós somos iguais, né? Iguais. Nós temos todos os direitos, né? A gente tem direito de estar em qualquer lugar para poder estar divulgando, prestando a caridade, né? A Umbanda é caridade, né? Eu costumo dizer, quando a gente vai falar sobre Umbanda, ou afro-religiosidade, religiões afro-ameríndias, né? Porque não existe só Umbanda e Candomblé, existem outras tradições indígenas, como o Toré, Jurema, né? Eu costumo dizer o seguinte, que nós, para falar de forma básica, né? Para a gente poder começar a entender, conversar sobre a nossa fé, entender que é o seguinte, nós somos o meio entre a nossa ancestralidade e a natureza. Se a gente se conseguir compreender sobre isso, né, de forma básica, a gente consegue entender muito sobre o que é a Umbanda, o Candomblé, a Jurema, o Toré e todas as outras tradições de afro-religiosidade, né? E eu acho que esse é o caminho para a gente começar a fazer um debate, sempre de forma séria, de forma respeitosa, pois hoje, como o próprio pai Fernando disse, nós somos uma religião, né? Professamos uma religião, nós somos uma religião que é muito atacada, né? O racismo religioso é um dos braços do racismo estrutural que temos na nossa sociedade, né? E é uma questão que perpassa toda a cultura que a gente vive, né? A nossa fé, ela está em todos os lugares. Se hoje você fala de culinária, passa pela fé das religiões de matriz africana e indígena. Você fala sobre música, você está falando também sobre... Então, até mesmo a medicina natural perpassa por isso, né? E eu acho que esse é o caminho para a gente começar a falar sobre a nossa fé. Porque umbandas e candomblés existem várias, mas a base é essa. Perfeito, e é um ponto que a gente tem que acabar com esse estigma que a gente ainda tem na nossa sociedade. É claro, a gente consegue já perceber alguma evolução no conforme a gente tem o passar dos anos, mas ainda é um caminho muito grande a ser seguido. Existem muitos preconceitos que precisam ser desmistificados, porque são uma religião, é um tipo de fé, e todos os tipos de fé precisam ser respeitados, independente de sua origem, ou, é claro, da maneira com que ela é pregada. E eu acho que é um ponto muito importante de vocês já terem citado isso de início, para justamente entender um pouco da luta que vocês passam, até um ponto que a gente já estava conversando um pouco antes de entrar aqui no ar, que é justamente a questão do reconhecimento, da formalização de vocês. Queria que justamente explicassem esse ponto. Então, como eu disse, né, eu sou idealizador do projeto Raízes Fortes. Mas antes de eu poder falar desse projeto, eu tenho que dar um passo atrás, tenho que voltar para poder entender o que chegou, né, até onde a gente chegou para poder chegar ao ponto do projeto, né? Eu sou assessor do deputado Yuri, e na época ele era ainda vereador. A gente fez, junto com o coletivo do Povo do Santo, nós propusemos algumas políticas públicas, né? E nessas políticas públicas a gente aprovou até então que as religiões afro-ameríndias são patrimônio cultural e material de Petrópolis. E nessa construção de fazer políticas públicas voltadas para os povos de axé, para as religiões afro-ameríndias, eu notei que tinha uma lacuna, né, entre instituições e terreiro. Existia uma lacuna. E essa lacuna era o quê? O que fazia a gente fazer essa conexão? É a formalização. É o terreiro se tornar uma instituição. Isso é muito importante para a gente começar a fazer esse debate. Porque a partir do momento que o terreiro ele tem um CNPJ, ele se torna uma instituição, ele começa a ter direitos que sempre foram negados para o povo de axé. E são diversos direitos. Participação em editais, direitos em isenção de impostos para as instituições, direitos que as outras religiões sempre tiveram, e está tudo bem, mas sempre foram negados para as religiões de matriz africana. Então, esse é o principal mote do projeto. O projeto ele tem 4 pilares, né? Que o primeiro é o acolhimento, que a gente lida com os pais e mães de santo, que geralmente não tem um contato com essa parte jurídica, né? Com essa parte burocrática que existe. A segunda parte é apoio técnico, nessa questão de a construção do estatuto, explicar a necessidade da institucionalidade. O terceiro pilar é a capacitação dos dirigentes. Os dirigentes entenderem que, a partir do momento que ele tem um CNPJ, ele pode caminhar. E o quarto pilar é a parte de história, memória e saberes. Todo terreiro, como eu havia falado na minha última fala, os terreiros tem toda uma cultura.
parte musical, a parte da culinária, a parte das medicinais, as cantigas, né? Então, fazer todo esse apanhado e abarcar isso tudo dentro do projeto, e esse é o nosso caminho, né? Importantíssimo, e é claro, a gente até destacando um pilar especificamente, esse último que você citou, justamente de toda essa cultura, toda essa parte da história, é muito importante a gente reconhecer e entender a história do terreiro, porque ajuda a entender a história da nossa cidade, a história daquela localidade onde o terreiro fica localizado, porque justamente tudo é a nossa história. Falta justamente a gente reconhecer ela na sua totalidade, porque tem muitos pontos que sempre estiveram aqui, mas muitas das vezes a gente deixa de lado, ou a história foi deixando de lado, e a gente precisa realmente colocar os holofotes nesse ponto, para explicar de uma maneira um pouco melhor para o nosso público. E até um ponto bem interessante da gente falar também, é toda essa questão, voltando até, reforçando essa parte da história, é que justamente toda essa questão do reconhecimento, do reconhecimento, da formalização, impede justamente que a história seja escrita, vamos dizer assim, não é mesmo? Sim, claro. Quando a ideia do projeto, com essa questão da formalização e passando por esses pontos, e da parte da capacitação dos dirigentes, é aí que a gente pula para essa parte de história e memória e saberes, é porque, assim como o terreiro do Pai Fernando, ele vai poder falar muito melhor sobre isso, é um terreiro que existe há 70 anos. Tem muita história para trás. E essa história essa história passa pela cidade de Petrópolis. Isso não é uma coisa separada. Então, a ideia do projeto é levar esse conhecimento para todos, né? Essa é a finalidade. Perfeito. Até o nosso próximo ponto pode ser justamente esse. Já que a gente está fazendo, já que o projeto trabalha nessa questão do reconhecimento, de toda essa questão que é muito importante, do reconhecimento da nossa história, é muito importante você explique para a gente justamente como que é a história desse terreiro, que é um ponto importante da gente destacar. Então, o terreiro foi fundado em 1954 e de lá para cá a gente veio nessa luta, né? Como eu volto a falar, eu vim depois, né? Bem depois, mas assim, o terreiro nunca deixou de existir, né? De estar presente ali, porém a gente fica meio que esquecido, assim como o Red falou, a gente fica esquecido, porque a luta é constante, mas a gente não consegue estar à frente. Quando se tem um projeto que eleva você a você conseguir mostrar para todo mundo que aquele terreiro ali de 74 anos, que já atendeu mais de... Eu não tenho nem noção de quantas pessoas já foram, que ia ônibus de excursão para ser atendido lá. E a gente já atendeu aquilo tudo. E a gente consegue hoje fazer um acolhimento de pessoas, fazer cesta básica. Às vezes a gente corre atrás de remédio para pessoas da comunidade que está precisando. As cozinhas que a gente faz, né, para a comunidade. Então a gente tem essa coisa de que está sempre ajudando. E com esse projeto das Raízes Fortes, a gente conseguiu dar esse pontapé inicial, né, de formalização. E aí agora a gente vai estar mais presente dentro da cidade, né, com projetos culturais, com acolhimento mais dentro da lei, né, digamos assim. Perfeito. E até um ponto bem importante que justamente por meio dessa questão da formalização tem todos os pontos que o Rafael já trouxe e que trazem esses direitos igualitários a outras religiões que têm todo o direito de ter o reconhecimento. A questão é justamente ter esse tratamento igual para todas as religiões, independente de origem, matriz ou coisa do tipo. E até um ponto importante a gente destacar também, que vai ter uma assembleia histórica justamente sobre todas essas questões, não é mesmo? Sim. A assembleia já aconteceu, foi ontem, né? A assembleia do terreiro do Pai Fernando. Foi uma assembleia muito bonita, né? Foi muito bonito, foi emocionante, porque é a primeira... Eu fico até emocionado porque é a primeira assembleia que a gente está fazendo de um projeto que é um sonho, né? E eu costumo dizer que, por mais que eu tenha idealizado, né, o projeto, porque eu estou falando da minha fé também, é um projeto, ele não é meu, é um projeto nosso, né? E ele foi construído a muitas mãos, a muitas ideias, a gente conversa, bate papo, para poder fazer a coisa da melhor forma. Então isso é importantíssimo. E até agora, mais nessa questão emocional, mais nessa questão pessoal, queria perguntar para vocês dois, um de cada vez, justamente dessa questão
pessoal, como membros, como com pessoas religiosas, como que vocês enxergam esse passo que pode ser dado por meio desse projeto para justamente o reconhecimento da fé de vocês? Então, eu sou pai pequeno, meu terreiro, né? Mando até um abraço para minha mãe de santo, Ramila de Oxóssi. E o que acontece? A gente é juramentado, no meu terreiro eu sou juramentado a defender as tradições, a minha fé, sou juramentado com isso. E eu sou um militante social desde muito novo, né? Sou um militante social. Mas nem sempre eu fui umbandista, né? Eu tenho 15 anos de Umbanda na minha história, trabalhado. Então, a minha fé não me afastou da minha luta. Então, o projeto, ele tem a finalidade de transformar, pegar a questão da minha fé e levar cidadania para o povo do santo, para o povo das religiões afro-ameríndias. Então, para mim, eu me sinto realizado em estar construindo esse projeto conjunto com os demais terreiros que também estão em processo de formalização. Perfeito. E no seu sentido, pai Fernando, como que você enxerga essa parte? Eu, particularmente, né, tenho um pouquinho mais de tempo do que ele, tô lá dentro desse terreiro desde 5 anos de idade, né, que minha mãe seguia e a gente foi dando sequência. Hoje eu tenho 30 anos de pai de santo do terreiro, né, eu sou zelador há 30 anos, né, então a gente tem uma caminhada, né, uma história, né, para ser... E é uma história que você dentro da sua religião, você tem muito altos e baixos. Você tem altos e baixos dentro do terreiro, fora do terreiro. Às vezes você se depara com pessoas que estão no desespero total. E isso é bem assim, te impacta bastante. E se você não tiver com a tua fé fervorosa, você não consegue assimilar quem está precisando, quem que você vai ajudar primeiro. Então, para isso que tem as pessoas que ficam do nosso lado, que é a mãe pequena, né? O chefe do terreiro, e tem que ter todo um auxílio para a gente poder sair vitorioso sempre. A nossa guerra é sempre sair vitorioso, é sempre estar ajudando quem está ali naquele dia, no desespero, precisando de um acolhimento, um abraço. A gente está ali para isso. Perfeito, gente. Infelizmente o nosso tempo já acabou, a gente poderia continuar conversando porque esse assunto é bem extenso, mas fica para uma próxima. Agradeço muito a presença de vocês dois e é claro, foi um prazer receber vocês aqui. Muito obrigado. Eu tenho a agradecer a TVC que sempre se mantém solícita a ouvir a nossa pauta. Muito obrigado mesmo. Mais uma vez, muito obrigado pela presença, gente. E com essas informações, eu encerro a nossa entrevista e nossa edição de hoje do Correio Petropolitano Debate. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. TVC, a TV do Correio da Manhã.